Se você acha que a única diferença entre uma pregação e uma palestra é se ela é mais avivada ou se ela é mais monótona, esse vídeo é para você. Eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre a diferença entre uma pregação e uma palestra, ou uma pregação e uma aula. É muito comum em alguns ambientes fazer uma rígida distinção entre aqueles que são pregadores, avivados, e aqueles que são mestres. Então, eles ensinam, eles não pregam, eles dão uma aula, eles dão uma palestra. Eu quero mostrar para vocês que, claro, existe essa diferença sim, mas é uma diferença que está para além só da mera didática ou da mera performance do pregador ou do palestrante. Eu quero mostrar para vocês que tem uma diferença também teológica envolvida nisso. E eu quero começar o vídeo falando sobre isso. Bem, é importante você, de fato, fazer uma distinção entre pregação e aula. Por quê? Porque pregação é um elemento de culto. Essa talvez seja a distinção mais fundamental que muitas vezes passa desapercebido. De fato, as pessoas tentam responder essa pergunta que nos foi enviada, tentando fazer distinções meramente no como a pessoa profere. Mas vejam, não tem aula como elemento de culto, palestra como elemento de culto. Se você pega bons materiais de teologia do culto, eu recomendo você dar uma olhada lá no site do INC, tem um guia de estudos completo só sobre teologia do culto. Você vai ver que junto das orações, junto dos cânticos, das ofertas, a pregação, ela é um momento fundamental do culto, a leitura da palavra, a explicação da palavra e a aplicação da palavra. A gente vê o Senhor Jesus fazendo isso, não é coisa de presbiteriano, batista, reformado, não. A gente vê o Senhor Jesus indo à sinagoga, abrindo o rolo de Isaías, lendo a passagem, explicando o que estava acontecendo e aplicando, só que ele aplicou na própria vida dele naquele dia, porque ele mesmo é o próprio sentido e significado do texto. Agora, também nós, nos nossos cultos, estamos diante da palavra de Deus, devemos respondê-la. Todos os nossos atos de culto são respostas em obediência à proclamação da palavra. Então a pregação, acima de tudo, ela é um elemento de culto. A aula não, a palestra não. Então é preciso fazer essa distinção fundamental. Se você conhece um bom palestrante, se você conhece um bom professor, não necessariamente ele é um bom pastor, porque existem convicções, não só práticas, performances desse pregador, mas convicções do pregador, que precisam estar claros sobre a eficácia da palavra, o lugar da palavra, o que ela vai produzir nas pessoas que estão ali, o que se espera dele, que ele diminua e que a palavra de Deus e o Deus da palavra cresça. Isso eminentemente faz as convicções de um pregador. Agora, do que diz respeito à estrutura da pregação, eu gosto muito, o Hernandes Dias Lopes, inclusive, que popularizou esse esquema, pegando em vários trechos do Antigo e do Novo Testamento, em que os pregadores liam a palavra de Deus, explicavam a palavra de Deus e aplicavam a palavra de Deus. É impossível ter pregação sem esses três elementos. Ou então, alguns colocam em dois elementos, que é você explicar o texto e aplicar o texto. Ou seja, eles pressupõem que você vai ler o texto, mas que você não vai fugir do texto, nunca mais voltar pro texto. Tem muita pregação é assim, mas dizem que são pregadores. Mas o fato aqui é ler o texto, aí você explica o texto, contextualização, os ouvintes originais, o sentido da passagem, o que o autor pretendia com aquele texto naquela circunstância, e aí depois que tudo isso está claro, isso é metade do sermão, você então tem a outra metade, que é a aplicação. O que significa hoje para a igreja, como que isso se aplica na vida dos ouvintes, como a gente responde essa palavra com obediência. Isso é pregação. Pregação sem aplicação, John Stott vai dizer no perfil do pregador, aí sim, pregação sem aplicação é uma mera aula. Quando então tem alguém dando uma aula, explicando o texto, contando contexto histórico, contexto geográfico, arqueológico, até mesmo algumas curiosidades teológicas, mas não aplica no poder do Espírito Santo essa palavra ao coração das pessoas, ele está meramente explicando o texto. Não, é uma pregação, é incompleto.
E se tem possibilidade de levantar a mão, interromper, fazer perguntas, ou ainda mais, tem um outro propósito do que não glorificar a Deus em culto e edificar o povo de Deus em culto, é uma aula, é uma palestra. É isso que faz uma aula, uma palestra. Não é se o pregador é mais monótono ou mais avivado, se ele grita, se ele faz as pessoas chorarem, faz as pessoas rirem. Não, tem professor que faz isso. Em sala de aula, você vê aqueles professores bem animados, assim, do ensino médio, eles têm bastante retórica, comunicam-se muito bem. A questão não é essa. Como também a gente tem excelentes pregadores que são monótonos, no melhor sentido da palavra, com um tom só. Isso não é adequado, mas eles vão ali, ó, e vão expondo, explicando e aplicando, expondo, explicando e aplicando, e a palavra de Deus vai cumprindo o seu propósito no coração das pessoas. Essa é a eminente diferença. Mais do que uma diferença de performance, é uma diferença teológica. O lugar da palavra no culto ou fora do culto, os efeitos da palavra que se esperam, a obediência, a resposta, a edificação do povo de Deus no culto e também a estrutura própria. Não concentre-se apenas na estrutura nem no estilo do pregador. Coloque corretamente como que aquilo está sendo feito e se é adequado para um culto ou não. Tem muita gente dentro de culto fazendo coisas inadequadas com a palavra de Deus, dando oportunidades para pessoas que não são preparados na palavra de Deus, para contarem testemunhos, para falarem, para pedirem voto, para falarem de si mesmo, da sua própria vida. Isso não é pregação. E o lugar disso não é o culto. Isso ajuda a gente a entender e dar nome a outras coisas.